Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no nosso momento. Bom dia, Espírito Santo. E eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Mas antes de eu ler a palavra, eu quero já te convidar a ser boca de bênção na sua casa, na sua vida. Eu quero te convidar a profetizar sobre essa semana que está se iniciando. Hoje é segunda-feira e você tem a oportunidade de começar mais uma semana. Tem uma oportunidade que Deus está te dando. Esta semana vai ser diferente na sua vida. Profetiza isso, declara isso no nome de Jesus. Começa a declarar e dizer: eu declaro em nome de Jesus que esta semana vai ser diferente na minha vida. Que esta semana eu verei a glória de Deus. Que esta semana eu verei a mão de Deus agindo ao meu favor. Começa a profetizar sobre esta causa que não tem andado, esta causa que tem, essa situação que tu tem vivido, que você não tem conseguido andar, você não tem conseguido ver a saída, mas você vai olhar para esta situação agora com os olhos de Cristo e você vai começar a declarar a sua vitória. Comece a profetizar a sua vitória, que você vai ver a mão de Deus movendo-se ao seu favor. A palavra que o Senhor nos entrega hoje está lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abre-se-vos-á. Aleluia. Eu quero, aleluia, nesta manhã, falar para você. Não desiste de clamar, não desiste de orar, não desiste de pedir ao Senhor, porque a palavra do Senhor aqui está: perseverar na oração, persevere na oração. Aquilo que tu tem pedido a Ele, continua pedindo, continua perseverando, porque Deus, Ele vai te dar a resposta. Deus, Ele vai entrar nesta causa por ti. E a palavra do Senhor, ela é clara ao nosso coração. Pede que dar-se-vos-á, ou seja, pede que o Senhor vai te dar. Continua pedindo, mas irmã, Deus sabe das minhas necessidades, Deus sabe o que eu preciso. Mas Ele quer ver a tua confiança nele. Ele quer ver tu abrindo a tua boca e declarando para Ele o que tu precisa nesta vida, nesta situação que tu estás. Ontem eu estava analisando a minha vida, né? Porque essa semana, no sábado, eu subi ao monte e eu fiquei analisando. E depois, né, que eu vim dali, eu fiquei analisando o dia todo e analisando o que Deus tem feito, as promessas que Deus me fez. E eu ouvi muita voz do Senhor falando ao meu coração, porque o nosso maior profeta, né, é o Espírito Santo falar ao nosso coração. Por isso que nós devemos ter intimidade com o Senhor, para a gente reconhecer a voz do Espírito Santo. E eu já subi, né, várias vezes ao monte com o meu filho mais novo, o Samuel. Mas assim, dessa vez foi algo diferente, sabe? Foi algo que o Senhor bradava no meu coração. E dali, daquela experiência que eu estava tendo com o Senhor, né? Eu sentia vontade de bradar para todo mundo, de gritar para todo mundo e dizer, né? Continue orando, continue tendo fé, continue insistindo, continue batendo, porque a porta vai abrir, porque Deus, Ele não se arrependeu das promessas que Ele te fez. Continue clamando, que o Senhor vai ouvir a tua voz. Aquele homem que estava ali
né, à beira do caminho, ele grita, ali aquele cego, né, ele gritava e dizia assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não podia enxergar, mas ele via, né, aquela multidão, ele escutava aquela multidão passando, e ele gritava, e quanto mais ele gritava, as pessoas diziam assim, te cala, porque o mestre já vai longe. E ele continuou gritando, ele não escutou o que estavam falando, mas ele buscou pela sua bênção, ele determinou a sua vitória, ele insistiu. O segredo é a insistência, a persistência, porque aqui em Mateus capítulo 7 diz assim, o título dessa palavra, perseverai na oração. A tua insistência vai te levar ao milagre. A tua insistência vai levar à perfeição. Aleluia. E aqui o Senhor, ele diz, se tu buscares, tu vai encontrar, se tu bater, tu vai, a porta vai se abrir, bater e abre-se-vos-á. Como é que você quer a sua vida transformada se você não tem insistido na oração? Se você não tem persistido naquilo que você pediu ao Senhor, naquilo que você tem esperado, mas você, eu vou deixar para lá, se o Senhor quiser me dar, Ele dá, se não quiser, eu não vou mais estar perdendo tempo com isso. Como é que você quer receber? Você até começou a orar pela sua família, para a restituição da tua casa, mas você deixou pelo meio do caminho. Você até começou a orar pela causa na justiça, mas você deixou pelo meio do caminho. Você tem que lutar até o fim. Você precisa perseverar até o fim. Porque a guerra, ela não vai terminar simplesmente porque tu desistiu de estar lá. Tu precisa ir até o fim da guerra. E ali, né, quando eu subi naquele monte para orar ao Senhor com o meu filho, o Senhor, ele mandou eu olhar para a vida do meu filho. Eu olhei, sim, Senhor, estou vendo meu filho. Aí o Senhor disse assim, agora tu vai lembrar do dia em que eu te prometi, nesse mesmo lugar, que tu geraria um filho da promessa. E eu lembrei, eu vivi tudo aquilo novamente, o que tinha acontecido há 5 anos atrás, ou mais de 5 anos, que eu estava naquele lugar e o Senhor, ele tinha me curado de uma enfermidade, e o Senhor usou de pessoas naquele lugar que não me conhecia e chegou até a mim e disse que eu ia gerar, o meu ventre ia gerar o filho da promessa. Ia gerar um Samuel, ia gerar um profeta. E interessante que até o nome, né, o Senhor já tinha dado lá em cima daquele monte, o Samuel. E eu peguei aquela promessa para mim, tá aqui, ó, o meu Samuel, ó. E eu falando o nome dele, ele apareceu aqui. E eu peguei aquela promessa e eu chorei nesse amém, Jesus, amém. E algum tempo depois eu estava, né, com o Samuel nos braços. E quando o Samuel agora está com 4 anos, e quando eu subi ao monte ao sábado, o Senhor, ele falava ao meu coração, tu lembra do dia que eu te fiz a promessa? Eu se lembro. E por acaso tu não está com teu Samuel nos braços? Eu, sim, Senhor, eu estou. E o Senhor falava, quando eu prometo, eu cumpro a promessa. Agora não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor, é da forma do Senhor. E o Senhor, ele fala, ele me fez lembrar essa situação que eu passei, e ele me faz falar para ti, trazer a minha memória do que ele me prometeu e ele me fez viver. E assim eu quero profetizar sobre a tua vida.
que aquilo que ele te prometeu um dia, ele te fará viver. Ele te fará viver, aleluia, com riquezas de detalhes. Você tem achado que já não está mais no tempo, já perdeu muito tempo, mas aquilo que tu vai viver vai ser tão lindo, vai ser tão maravilhoso, vai ser tão grandioso, que tu não vai lembrar do que tu passou na tua vida. E tu vai dizer, se fosse para viver tudo isso aqui, eu passaria tudo de novo. Porque o Senhor, ele vai restituir todos os teus dias. Você disse, Senhor, não dá mais tempo, o tempo já passou. Mas aquilo que tem para ti é como se o Senhor fosse ali restituir todo o tempo que tu perdeste. Aleluia. Mas o Senhor, ele não desistiu da promessa que ele fez na tua vida. Assim como ele fez a promessa na minha vida que eu ia gerar um filho da promessa, que eu ia gerar um profeta de Deus, que eu ia gerar o Samuel. E com pouco tempo, questão de 1 ano, 2 anos, eu estava com o meu Samuel. E assim como ele falou comigo em cima daquele monte, por acaso eu não te prometi? E por acaso não está tu aqui com o teu Samuel? Assim eu farei nas promessas que eu tenho feito na tua vida. Eu quero falar para ti que o Deus que te prometeu, ele não é menino, ele não é homem para não cumprir a sua palavra. Continua persistindo na oração. Seja lá o que for que você hoje está vivendo. Eu sei qual é a tua causa, mas seja qual for a tua causa, eu quero te dizer que o nome do Senhor será glorificado. Persista, insista na oração. Não desista de orar. Se você tinha dito, não vou orar mais, e você tinha entregado aquela causa ali de lado, desistido e dito assim, eu não quero mais orar, eu não vou mais orar, eu te faço um convite agora. Volta no teu lugar de oração. Pega aquela causa que tu deixou de lado e começa, nesta hora, a orar novamente por esta causa. Quero orar pela tua vida. Pai, aqui estou, Senhor, na tua presença, entregando a vida desta pessoa em tuas mãos. Pai, eu profetizo, em nome de Jesus, a vitória dela, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus, Deus, que a bênção dela chegará. Eu profetizo em nome de Jesus, que a chave será entregue. Oh, santo, lamas. Oricanta, lamas. Aleluias. Pai, eu profetizo em nome de Jesus. A chave vai ser entregue. Aleluia. Tinha pessoas aqui que você tinha orado ao Senhor por uma casa própria. Você tinha orado pela chave de uma casa. E eu vejo o Senhor entregando chave de casas. Eu vejo o Senhor entregando chaves de bênção que tu pediu a Ele. Mas tu acabou desistindo, porque achava que não ia dar certo. Mas esta semana tu vai voltar a orar por esta causa. Por esta chave que você um dia pediu ao Senhor.